aceita a gravação. Pelo amor de Deus. Então tem que começar hoje. Gente, aceita a gravação. Você tem que aceitar a gravação, senão eu não vou conseguir. Ô, professor, tá gravando já, pra professor. mim. Tá gravando já? Ah, tá bom. É mó legal, parece youtuber, né? Gravando. Enfim, agora tá gravando. Foi. Enfim, vamos lá. Então, o capítulo 14 é sobre a formação da Grécia Antiga. Agora a gente fala de Grécia. A página 52, ela nos traz já uma informação muito importante. Qual é essa informação? É que a Grécia Antiga, ela não é a mesma coisa que a Grécia atual. Vou só botar aqui para mim aparecer. Ela não é a mesma coisa que a Grécia atual. Aqui a gente pode ver isso por esse mapa da página 52. A Grécia atual, que é o país Grécia, ela é mais essa parte que tem um pouco desse verde, esse troço aqui que é meio cor de abóbora, e a parte meio amarelo pálido. Essa é mais ou menos a área da Grécia hoje, país Grécia. Mas quando a gente fala de Grécia antiga, temos que ter noção de duas coisas muito importantes. Primeiro, a área é maior. A gente fala de uma região maior do que a Grécia hoje. Por exemplo, vocês estão vendo essa linha pontilhada aqui em cima? A Grécia antiga possuía algumas partes no que hoje é a Turquia, no que hoje é a Líbia. Possuía Líbia. Possuía algumas cidades em regiões que hoje não são a Grécia. São outros países, são outros lugares. Mas fazia parte da Grécia Antiga. Ou seja, a área é maior. É uma área diferente. Equivale à Grécia atual, mas é diferente. E segundo, a Grécia Antiga nunca foi unificada. Nunca. Eu quero dizer com isso. Nunca existiu uma Grécia igual existiu um Egito. No Egito, a gente tinha um Egito com um faraó, um rei. Não é assim na Grécia. A Grécia tinha cidades-estado, igual na Suméria Antiga. E cada cidade-estado tinha o seu governo. Cada cidade-estado tinha, basicamente, o seu rei. Era independente uma da outra. Era tipo um país, professor? Tipo um país, exatamente. Era um país, só que eles não se atacavam, é isso? Podia até ser próximo, assim, é perto. Mas cada cidade era independente uma da outra. Então, professor, por que eles falaram a gente é uma cidade assim? Porque a lógica era sempre de pertencimento à cidade. Assim, cada cidade era independente uma da outra, cada cidade tinha seu próprio governo. Então, apesar da gente falar que havia um mundo grego, um mundo de cultura grega, cada pequena cidade era uma coisa por si só. Se o pessoal de uma cidade baixasse uma lei, o pessoal da outra cidade tinha nada a ver com aquilo. É tipo Brasil e Argentina. Uma lei na Argentina não vale pra gente. Não faz sentido. A pena deu certo até hoje. Então, eles basicamente são um país mesmo, né? Só que em cidade. É meio estranho falar isso. Exatamente. No caso da Grécia, a gente até usa a palavra polis. Polis é um nome em grego que justamente significa cidade-estado.
Então, eu ouvi muito essa palavra aqui, polis. Ah, a polis de Atenas, a polis de Esparta, a polis de Corinto, a polis de não sei de onde, de Creta, de Micenas, de blá blá blá. Então, são várias polis. Inclusive, tem isso, né? Vou mostrar para vocês. Polis é usado até hoje em dia? Quando a gente estuda, sim, porque não existem mais polis gregas. Hoje a Grécia é um país unificado, bonitinho. Mas quando a gente estuda a Grécia Antiga, a gente fala de polis. Isso é uma coisa, tá? Plural, só para situar vocês, é polis. Como é? Então, uma polis, uma cidade-estado. Várias polis, 2, 3, 4, são várias cidades-estado. A região da Grécia Antiga, então, era uma área geográfica grande com várias polis independentes umas das outras. Deu para entender até aqui? Tranquilo. Eu vi que Eu você vou tinha caído. anotar tudo, professor, porque Anota. Isso aqui é muito isso aí vai ser bem importante. Não, isso aqui é fundamental mesmo. Só que, por isso que aqui, tá vendo? Você tem uma área grande pontilhada e vários pontinhos pretos. Cada pontinho preto disso aqui... Quem chegou? Acho que foi a Gabriela. Cada pontinho preto da página 52 é uma polis. Cada pontinho preto é uma cidade-estado. Tudo bem, você tinha uma cidade que é para lá, uma que é para cá, na região tal, mas cada uma é cada uma. Eita, aqui? Então, os gregos não tinham, Grécia Antiga não tinha uma coisa só. Só apenas, isso é importante, isso acho que o livro não fala. Os gregos se viam como independentes, mas se viam como parte de um mesmo povo grande. Como assim, professor? Como assim? Muito bem. A área é grande. Cada cidade-estado era uma cidade-estado diferente uma da outra. Mas, no geral, eles se viam como culturalmente parte do mesmo povo. Eles se viam todos como helenos, habitando a região da Hélade. Por exemplo, pega a Europa hoje. A Europa hoje tem não sei quantos países, tem vários países. Mas a gente pode falar de todos eles como, são europeus, fazem parte da Europa, possuem uma cultura europeia. Com os gregos antigos, é o mesmo procedimento. Eles realmente se viam como, poxa, fazemos parte de um mesmo povo. Por quê? Falamos a mesma língua, temos a mesma cultura, cultuamos os mesmos deuses, temos elementos em comum que nos diferem dos demais. Então, havia uma unidade cultural. Em termos de cultura, de língua, religião, costumes, eles eram parecidos, eles eram iguais. Mas, politicamente, independentes um do outro. Entenderam isso? Até aqui tá tranquilo? Tá de boa. Beleza. Por Sim, que o nome Heleno Zélade? Isso é um detalhe importante. Em grego, até hoje, a Grécia não se chama Grécia. O nome deles, que eles mesmos se dão em grego, é Helenos. E o nome da região é Hélade. Até hoje, eles falam que eles são helenos, helenoi. Faz parte da Hélade. Hellenic Democracia, se não me engano, acho o nome do país em grego. O nome Grécia, gregos, vem do latim. Quem deu esse nome para eles foram os romanos, não foram os gregos. Entendeu?
Ai, professor, essas coisas de história é bem confuso, porque, Cara, o quê? tipo, Repete, por favor, eu não entendi muito bem. Os romanos deram assim, nome mas aí pra o romano... Peraí. O nome Grécia, gregos, veio como uma espécie de apelido que os romanos deram para eles. Eles em si não se chamavam, assim, na língua grega, eles se chamavam helenos. A região da Grécia Antiga, como está falando aqui na página 52, é chamado Hélade. A região toda. Está aqui logo no início. Os antigos gregos se autodenominavam helenos, o que deu origem ao território que inicialmente viviam, a Hélade. Professor, posso usar os dois nomes, Grécia e Hélade? Pode. Não tem problema. Eu só estou situando nesse aspecto. Então, a gente tem descendência dos romanos para chamar eles de grego? Temos, perfeitamente, temos. A gente vai ver isso ainda, mas como os romanos se expandiram pela Europa toda, muito da nossa cultura e nossa visão do mundo antigo vem dos romanos. O nome Egito é um nome que vem dos romanos. Vai. O nome Mas do os romanos Egito, não são meio que a imitação dos gregos. Oi, desculpa? Não é aquele povo que vivia imitando o grego. Isso. Se imitaram muito grego. E, professor, tipo, Ai, outros que vergonha, dessa do grego. outros países pode falar outro nome, né? Sim, sim. Existe outro país, assim, que não fala, igual a gente fala, assim, sem ser eles mesmos? Na Grécia? É. Aí eu não sei te dizer, porque como os romanos dominaram basicamente muito do mundo antigo, o nome Grécia, de gregos, pegou em várias línguas. Então, várias línguas usam o nome Grécia grego. Eu não sei realmente qual que não usa. Deve ter. Eu apenas não conheço, realmente. Tipo, Deve ter, porque, tipo, até a Grécia. tem. Porque, como em grego se fala Helenos e Hélade, até hoje tem muitas línguas que foram influenciadas pela Grécia, pelo grego em si. Então é provável. Professor, uma pergunta. Lá na Grécia, tem shopping, assim? Tem. Até porque, tipo, eu acho que a Grécia é tudo deserto, Não, a Grécia tudo novo estranho. não. Ai, é muito preconceito, né? Totalmente. É tipo preconceito igual o pessoal que tem aqui no Brasil. Acho que a gente anda sambando, tem macaco na rua. Sim, exatamente. Quer um exemplo? Aqui do lado, na Grécia. Eu vou. Meu mãe tá embaixo, minha mãe? Tá onde? Que bonito. A Grécia é muito bonita. A Achei Grécia mó legal. Ah, tá. é um lugar muito turístico. Lá não, mãe. Beleza. Ok? Então, eu tô falando. Quando eu falo de Grécia Antiga, primeiro, eu falo de uma área muito maior do que é hoje. Eu falo que Grécia Antiga nunca foi unificada, nunca existiu um país de Grécia Antiga. Você tinha várias cidades-estado, cada uma chamada de polis, plural de polis é polis. Então eu falo as polis gregas, as polis da Grécia Antiga. E os gregos se chamavam de helenos. Tranquilo até aqui? Espero que sim. Até aqui uma pergunta, gente? Entendeu? Não, sem perguntas. Beleza. Tranquilo. Na página 53, então, nós temos um pouco da descrição, essa descrição achei boa, sobre como a Grécia Antiga foi se formando. Por quê? A Grécia Antiga ela tem vários períodos. E a gente conhece desde o surgimento dela. A gente foca em alguns. Mas quando eu estava observando a apostila, eu achei que essa página 53, eu achei útil.
Então, eu vou ler um pouco com vocês, explicando cada coisa. Depois eu explico mais os períodos em si. Uma Beleza? pergunta, professor. Elade é para Ela. usar feminina? Elade. Ela de feminino? Sim. Tá. Ela de. Sim. Ela de é uma palavra feminina. Professor, plural de polis é o quê? Polis. Você põe um E aqui. Ok, obrigada. A palavra é grega, não é português. É grego. E o plural disso aqui, polis é polis. Mas, professor, eu sei também que a gente tem uma descendência grega, né? Tem, desculpa? A gente tem uma descendência grega também, não tem? Tem. Oxe. Pelo menos tava descendência grega, porque romano é tudo copião. Não, assim, os gregos influenciam muito os romanos. Muito. Demais, demais. Então, acaba... Os romanos que pega o influenciamento dos gregos, né, professor? Sim. Tipo... Posso entrar na parte 53? Eu tenho que chegar na parte um pouquinho mais difícil? Posso? Que professor? Eu vou ler um pouco a página 53. Eu vou ler e vou explicar. Ok. Então, ela começa assim. A formação da Grécia Antiga. Primeiro parágrafo. Por volta do segundo milênio antes de Cristo. Quando eu falo segundo milênio, vocês pensem em 1000 anos. Então, o segundo milênio vai de 2000 até 1000 antes de Cristo. Nesse intervalo de 1000 anos, na ilha de Creta, que está aqui embaixo no mapinha em verde, formou-se a civilização cretense ou minoica. Devido à sua influência sobre os gregos, esse povo está ligado às origens da Grécia Antiga. Então, estamos falando de um povo que vem antes dos gregos. Seria uma espécie de antepassado dos gregos. Que povo é esse? Cretense ou minoica. Eu vou explicar porque do nome daqui a pouquinho. Os cretenses formavam uma talassocracia, entre parênteses, governo dos mares. Ou seja, o poder vinha daqueles que tinham a supremacia marítima. O que isso quer dizer? Uma talassocracia quer dizer que o poder dos navios, nos navios, você ter uma frota naval, você ter navios de guerra e de comércio, definia poder. E com isso você conseguia criar impérios. Os cretenses, então, formaram um domínio com base no poder naval, de navios. Por isso, talassocracia. Estão me acompanhando? Sim. Sim. Tranquilo. Dividiam a sociedade em várias camadas sociais. A elite, que era formada pelos comerciantes marítimos, os artesãos, os objetos de cerâmica, armas, pinturas e joias, os camponeses, que trabalhavam nas terras férteis, e os escravizados, que eram prisioneiros de guerra. Eram politeístas, para variar, como todo mundo, né? E uma de suas principais divindades era a deusa Grande Mãe. Isso é um detalhe interessante, que se perdeu quando surgiram os gregos. Os principais deuses gregos são homens. Mas, quando a gente vai para o surgimento da Grécia Antiga, que são cretenses e minoicos, a principal deusa era uma mulher. Era chamada Grande Mãe. Depois deu origem à deusa Gaia. A deusa primordial Gaia, que era a Terra. Ou seja, eles respeitavam muito mais o poder das mulheres, davam muito mais importância para as mulheres do que os gregos vieram depois. Então, detalhe. Até aqui uma pergunta, tá tranquilo? Tranquilo.
Tranquilo. Tranquilo. No século XVIII a.C., ou seja, de 1799 até 1700 a.C., onde era comum, a cidade, a cidade de Creta, foi destruída por um grande terremoto, de acordo com pesquisas arqueológicas. E no século XV a.C., que eu já falo de 499 até 400, tudo segundo o minério. Os aqueus, que são outro povo, chegaram à região da ilha de Creta e ao sul da Grécia continental. A união dos aqueus com os antigos cretenses deu origem à civilização micênica, que é outra civilização antepassada dos gregos. A gente ainda não chegou nos gregos. A gente está vendo a família deles antiga. Seguindo. Ao longo do período homérico, eu vou explicar o que é isso daqui a pouquinho, os relatos sobre a época foram reunidos nas obras Ilíada, poema sobre a Guerra de Troia, que eu acho que vocês conhecem, pelo menos de ouvir falar, e Odisseia, poemas sobre a volta de Odisseu, ou Ulisses, ao seu reino Ítaca, após a Guerra de Troia. Vou explicar isso daqui a pouquinho. Escritas por Homero, um grande poeta grego. Um pouquinho entra nesse detalhe, eu gosto muito de falar do Homero. Adoro Homero. Era maneiríssimo. Nesse momento, a agricultura de subsistência. Sabe o que é isso? Agricultura de subsistência? Alguém sabe? Não. Não. Subsistência é quando você pratica agricultura, você planta, não para fazer comércio, mas para o seu próprio consumo. O Brasil tem agricultura, mas o foco da nossa agricultura não é alimentar a população, é comércio, é vender, é ganhar dinheiro. Quando é subsistência, quer dizer que eu tenho um terreirinho ali, eu planto meus alfaces, meus tomates, para que eu coma, para meu próprio alimento, para minha própria subsistência. Ficou claro? Sim. Tranquilo. Então, a agricultura de subsistência e a pecuária foram atividades que influenciaram bastante os povos gregos, assim como o método de divisão entre a comunidade, pois a terra era tida como coletiva, correto? Não existindo propriedade privada. Ou seja, ninguém tinha sua própria terrinha, minha própria casinha. Era tudo de todo mundo. No entanto, porém, todavia, mas, com a escassez de terras, devido ao aumento do número de habitantes, de muita gente, os clãs mais poderosos dominaram outras comunidades, formaram uma aristocracia, grandes proprietários de terra. Clã, professor? Clã? Clã. Como assim clã? Eu pensava que clã só tinha em Naruto. Como assim clã? Claro que não, né? Como é o clã do Naruto? Vamos lá. Muito bem. Ah, é tipo... grupo, cara. São um grupo de guerreiros, alguma coisa assim. Poderes com, sei lá... Fala um de governo. cada vez. Tipo Tira. Não, tipo o Ryuga, que ele tem poder com a realeza, essas coisas. Não, mas Ryuga é tudo complicado. Não, fala do Uchiha que é melhor. Não, usa uma... Não. Morreu tudo, para. Então eu vou falar do... Calma. Vamos lá. Sempre um negócio específico. Então, clã é uma organização que começa com uma família, um grupo que começa com uma família, só que cresce ao ponto de se tornar poderoso, certo? Ah, tá. A família poderosa vai ter seus guerreiros, vai ter seu território, vai ter suas tradições. Gente, quem é Érica Lesjak? Ah, é a Gabi, é a mãe da Gabi. Ah, É a tá. Gabi que tá no telefone. Ô, professor, esse pessoal desse clã, assim, Uhum. tem os DNA da família? Sim, acaba sendo. Quando a gente fala de clã, assim, um clã é uma organização que existiu em vários locais, em várias épocas diferentes. Assim como no Naruto, que eu tô falando. É uma família grande, poderosa, que tem seu território, tem suas tradições, tem suas regras internas. A lógica do Naruto serve para entender os clãs aqui.
Ah, tá. Entendeu? Ô, professor. Ainda existe? Isso que eu ia perguntar. Existe clãs? Entendeu? Partido dos clãs? Ah, mas existe ainda? Existe. Existe. Não é tão mais importante hoje em dia, mas existe. Existe. Ainda mais quando são famílias antigas de algum lugar. Ah, meu clã tal, eu sou parte do clã CBT. Maneiro, né? Imagine. Ah, eu sou do clã papapá. Nossa, isso me... Existe. Vou seguir para o último parágrafo. No período arcaico, que eu vou explicar daqui a pouquinho, a unificação em torno das cidades-estado foi possível, porque os gregos que habitavam essas regiões independentes falavam a mesma língua e adoravam os mesmos deuses, criando forte sentimento de identidade entre eles. As principais cidades-estado foram Atenas, Argos, Corinto, Esparta, Mégara, Messênia e Mileto. E as que mais destacaram, realmente, foram Atenas e Esparta. Alguém se perdeu? Não. Não? Bom, essa coisinha fofa aqui, eu vou falar bastante para vocês agora. Que são os períodos da Grécia Antiga. A página anterior acabou se referindo a eles. Mas agora eu vou explicar cada um. Professor, isso tudo antes de Cristo, né? Tudo antes de Cristo, sim. Exatamente. Nossa. Ah, tá. Então. Calma aí. Tá. Começa com Cretense. Professor, tem como ligar a legenda, só que a legenda é em inglês. Quer botar a legenda em inglês? Quê? Quer botar a legenda em inglês? Não, é porque tem como colocar legenda. Aí tudo que aparece que você tá falando, só que tá aparecendo um montão de coisa que se estranha, sabe? Fala meu nome aí, professor. Pouco. Peraí. Arcaico. Clássico. Helenístico. Eu tô botando aqui o que tá na página 54, 55. Helenístico. Mas vou explicar um pouco além. Tá? Cretense e micênico. Vou botar os dois juntos, que não importa muito. Tadinho. Século 20 até o século 12 a.C. Período homérico, 12 até o 8. Arcaico, 7-6. 7-6. Clássico, 6-5. Isso mesmo. Não é isso? 6. Isso tem que anotar, professor. Isso tem no livro. Ah, tá. Helenístico. Na verdade, pega até um pouquinho do 4, mas não importa. Vai do 4 até o 2? Exatamente isso. Beleza. Na verdade, eu vou falar um pouco mais do que está na apostila em si. Tá? Os dois primeiros não importa muito pra gente. É muito recuado no tempo, a gente não estuda muito. Só para situar que a gente deu esses nomes, cretense principalmente, vamos ver que cretense se chama cretense ou minoica. Por que minoica? Porque na mitologia grega, a cidade de Creta, a ilha de Creta, possui um rei muito importante chamado Minos. Para os gregos em si, eles consideravam que Minos foi um antepassado deles muito poderoso. E é um personagem que aparece em alguns mitos gregos, sendo o principal desses o mito de Teseu e o Minotauro. Que mito é esse? A historinha. Minos havia desagradado o deus dos mares, Poseidon,
Então Poseidon, para se vingar, fez com que a esposa de Minos se apaixonasse por um touro. Literalmente um touro. Um animal, um bicho. Da união com da mulher com o touro, nasceu um bebê que era meio humano, meio touro. O Minotauro. O Minotauro, vocês não sabem, tem um corpo humano e cabeça de touro. Não, calma aí. Nossa, Centauro? Quem eram os pais dessa criança mesmo? Que eu não prestei muita atenção. A rainha, esposa de Minos, e um touro. Mas como assim? A garota se... Touro, então não discute comigo. Não discute comigo, tá, mulher? Mas... Tu aceita. Ele foi uma mulher com Tá, touro. é um mito, né? Um mito. Aceita no coração. Esse ser semi-humano, semi-touro, Minos, quando viu o nascimento, o que ele fez? Ele prende o Minotauro em um labirinto subterrâneo de Creta. Um labirinto este que havia sido projetado por um arquiteto também muito famoso na mitologia, chamado Dédalo. Ok. Só que essa criatura totalmente bestial, que era muito violenta, acaba sempre tendo que receber sacrifícios. E Minos, que era um cara muito bacanérrimo, exigia que, em certo período, a população da cidade enviasse meninas para serem presas no labirinto e sacrificadas para o Minotauro. Ou seja, o Minotauro ia lá matar as meninas. Professor, eu vou fechar minha Por que câmera aqui sacrificava uma rapidão. menina? Por que não sacrificava homem? Porque a Porque graça o Minotauro era homem, ele gostava de menina. Pois é. Vai que ele é gay. Gente, foca aqui. Eis que, na mitologia grega, eu falei em mitologia grega até amanhã. Eis que, um belo dia, um rapaz chamado Teseu chega a Creta e decide acabar com esse poder de Minos e do Minotauro. Teseu, ele é ajudado pela filha de Minos, chamada Ariadne. O que a Ariadne faz? A Ariadne tinha se apaixonado por Teseu. E concede a ele um fio de lã mágico que o impediria de se perder no labirinto. Porque o labirinto era uma coisa surreal que sempre mudava sozinho. Com esse fio de Ariadne, Teseu consegue não se perder lá dentro. Calma aí, professor. Ele enfrenta o É que eu Minotauro. não sou muito bom em gravar nomes. Quem é Teseu aí? Não precisa. Teseu é o herói que apareceu. Ah, tá. Relaxa. A história é muito longa, na verdade. E com esse fio, ele consegue se achar no labirinto, enfrentar e derrotar o Minotauro. Então, esse é o primeiro mito com Minos. Calma aí, professor. Rapidinho. O Minotauro, ele era o filho, ele era aquele humano com cabeça de Isso. De touro. touro. Ah, tá. Não, aí o Deus... Não sei o que você tá falando aí, derrotou. Olha só, esse mito específico tem na página 50 e alguma coisa. Relaxa. Na 56 tem a descrição do mito do Minotauro, do Teseu. É só um dos mitos que tem esse rei Minos. Ele aparece em outros. Aparece mais outro. Mas estou contando, eu vou ficar até amanhã aqui. Não é para legal. Tá? Tá. Só para mostrar aqui, por que o nome minoico dessa civilização? Porque há esse rei de Creta, que é um rei que aparece em muitos mitos, e que os gregos consideravam como um antepassado importante e poderoso. Como Creta foi uma civilização poderosa para sua época, a gente batizou de civilização minoica, em homenagem a Minos. Foi? Foi. Dúvidas de mitologia, pergunta daqui a pouquinho. Gosto bastante. Agora a gente começa a brincadeira de real. Período homérico. O período homérico é um período complicadinho para se estudar. Por quê? Desses cerca de 400 ou 500 anos, a gente não tem vestígio, nem fonte, informação nenhuma que não seja as obras de Homero.
que foram faladas logo na página anterior. Que obras são essas? A Ilíada, que conta a história da Guerra de Troia, e a Odisseia. A Odisseia conta a história de um homem chamado Odisseu, mas também se chama Ulisses na versão romana, que lutou na Guerra de Troia e que levou 20 anos para voltar para casa. Voltou de navio e a cada vez que ele parava ou navegava, tinha algum problema diferente, tinha uma aventura diferente. Uau. Pois é, assim, a Odisseia é muito grande. Gente, Odisseu enfrenta Ciclope, enfrenta Deus do Mar, enfrenta não sei o quê, enfrenta bruxas. Isso daí enfrenta... é verdade, professor? Nossa, bruxa? O cara é o brabão, né? Oi? O Professor, cara é o Hércules da história. É o é, brabão. Ele é o Mas protagonista. pensei no Hércules quando ele falou. isso aí é uma história ou é verdade? É uma história. Não, é uma história. Hum. É uma história. E Odisseia é a história dele. A Ilíada é a história da Guerra de Troia, que eu acho que vocês conhecem o famoso cavalo de Troia. Que os caras fizeram um cavalo de madeira, jogou um monte de soldado lá dentro. Ouviu falar disso? Ah, essa história vem da Grécia? Eu achava que vinha de Vem Roma. da Grécia. A Já Guerra vi. de Troia, vamos lá, a Guerra de Troia foi uma guerra que começa entre gregos e troianos. Grécia versus Troia. Troia foi uma cidade-estado, a gente acha que está na atual região da Turquia. Essa guerra começou por quê? Vou lembrar os nomes agora. Um príncipe de Troia, chamado Paris, se apaixona pela rainha Helena, esposa de Menelau, rei da cidade-estado de Esparta. Isso, na verdade, foi uma artimanha da deusa Afrodite do amor. Helena também se apaixona por Paris e ela mete o pé com o cara. Os dois fogem para Troia. O corno do Menelau, o corno mesmo, coitado, né? Faz o quê? Quando se viu abandonado, convocou seus aliados de outras cidades de estado e foram até Troia, atacar Troia, porque ele queria Helena de volta. Acontece que deu tanta treta nesse negócio, gente, que uma novela mexicana do abandonou o cara, foi lá pro amante, virou uma guerra. Porque os próprios deuses se envolveram no conflito. A Guerra de Troia acho que dura 10 anos. Se não me engano. Acho que a Guerra de Troia dura 10 anos. Nossa, professor, como assim? 10 anos? Durou bastante tempo a Guerra de Troia. Nossa, Mas- até 10 anos ele E sim. teve muita coisa, muita coisa. Tudo por causa de uma mulher que não vale nada. Tudo por causa da mudar dele. Nossa, o povo antigamente era bem bobo também, né? Meu Deus. Como é que a Guerra de Troia termina? Os gregos, eles conseguem as muralhas de Troia, elas mantiveram a cidade protegida durante muito tempo. Como é que os gregos finalmente venceram essa muralha? Eles construíram um enorme cavalo de madeira e colocaram soldados lá dentro. Deixaram esse cavalo nos portões de Troia como se fosse um grande presente de redenção. Ou seja, como se estivesse falando, nós desistimos e está aqui um presente pelo problema que a gente causou. Entendeu? Só que isso foi uma artimanha. Eles enganaram os troianos. Porque eles esconderam o exército, grande parte do exército, fora. Esconderam em algum campo. Os troianos pegaram aquele cavalo de madeira, achando a coisa maravilhosa, bonita, não sei o quê, trouxeram para dentro. E festejaram, acabou a guerra, uhul, não sei o quê. Quem é que vai querer um cavalo de madeira dentro? Na noite, Professor, gente, calma aí. Na noite daquele dia, quando os troianos já estavam caídos no chão de bêbado, literalmente, segundo o relato, os soldados estavam dentro do cavalo, saíram, o cavalo era oco, eles saíram e abriram os portões. Ou seja, os soldados gregos puderam invadir Troia pelos portões abertos e acabar com a cidade. A cidade foi destruída. Todo mundo morreu.
A Helena também foi morta. O Paris morreu também. Todo mundo morre nessa história. Professor, então, tipo, o que essa mulher, o que essa mulher fez? Ela era considerada a mais bonita da antiguidade. Era uma mulher considerada maravilhosa e encantadora. Só que ela era rainha de um lugar. Aham. E o rei não gostou que ela tivesse ido embora. Então, Nossa, professor. Eu não tô acreditando que fizeram uma guerra de 10 anos por ela. Pode resumir muito o rolê. A Guerra de Troia e a Odisseia, então, foram 2 poemas. Isso aqui, originalmente, são poemas gigantescos. Não é poema de uma página. É poema de 500, 600 páginas. Tá? Quem os compôs? Um amiguinho chamado Homero. Os poemas são tão completos que eles falam até da posição das estrelas, falam de como se deve construir um navio, e falam de muita coisa. Então, esses 2 poemas contêm muitas informações sobre a cultura desse período homérico. E são as únicas fontes de informações que temos sobre ele. Por isso, o nome é período homérico. Deu pra entender? Deu pra entender, gente? Oi? Por isso que o nome do período é Homérico. Homérico. Homero. Por causa do Homero, que é o autor da Ilha da Odisseia. Você procurar a história O da livro disso aí. Pera, e não, ele pera, foi eles por causa dele? enganaram com o cavalo de madeira, né? Que tinha um exército dentro, não sei como é que vai ser o tamanho do cavalo pra entrar dentro de um lugar desse. Na verdade, colocaram não muito soldados dentro. Só o suficiente para que eles pudessem sair e abrir os portões. O cavalo era muito grande, né? Portão fechado. Se o portão abre, você entra. Você me deixou. Ah, tá. Os soldados estão atrás do cavalo. Ficaram lá fora. Ficaram, na verdade, numa enseada. Assim. Só esperando. Quando o portão abriu, aí, beleza, entra todo mundo. Entendi. Aí esse período foi chamado de Romero? Em homenagem ao Homero. Escreveu, na verdade, compôs esses 2. Gente, detalhe. Detalhe. Eu falei que os poemas são grandes, né? Pois é. Os poetas gregos, eles não escreviam. Era, Como assim? Era falado. Era cantado. Os caras tinham que memorizar para falar isso aqui. Nossa, Meu Deus! Nossa, hein? Tá? escreveu uma guerra falando. Tá? Só depois isso vai para escrito. Século depois. Tradicionalmente, para os gregos mesmo, isso aqui você tinha que saber de cor. A história toda. Cada detalhe. Difícil, hein? Nossa, professor. Ô, professor, tipo, pelo que eu saiba, a gente vai ter tipo uma aula de poema. Não é poema, é biologia. No futuro, a gente vai ter tipo uma aula de. É tipo uma aula de história, tipo biologia. Não sei. Vou perguntar pra minha avó rapidinho aqui. História de biologia? Não tô entendendo o que você tá falando. Enfim. Biologia tem a ver calma. Eu não tô entendendo. Mas tudo bem, segue a vida, segue o baile. O período homérico, então, ele é batizado por causa do Homero, da Ilha da Odisseia. A gente segue agora para o período arcaico. A palavra arcaico já tem uma ideia de algo mais antigo. No período arcaico, a gente começa, sim, em falar em mundo grego. Mundo grego como a gente conhece. E como a página 53 falou, é no período arcaico que começam a surgir as polis. Elas surgem no período arcaico. Algumas surgiram antes? Surgiram. Mas a grande maioria surge no período arcaico e tem uma grande importância no período clássico.
Eu acho que tô ficando maluca, professor, porque minha avó, ela, ela não sabe. Aham. Surtou. Gente, ela desse surtou. Não, professor, é tipo que a gente vai aprender vários poemas e tal. É tipo Olha, poema. Para vários poemas, né? Virar pro professor Gustavo. O Gustavo que dá aula de redação pra vocês. Aham, E perguntar pra ele sobre Ilíada e Odisseia. Ele com certeza conhece. Ah, tá. É porque, professor, eu quero contar meus poemas. Porque eu tenho vários poemas. Legal. Bacana. Gostei de saber. Só voltando aqui. Então, as polis surgem no período arcaico. Mas o clássico acaba sendo o mais estudado. Na aula que vem, a gente vai ver o período clássico. Tá? Então, eu não vou entrar muito nele, não. Mas se falarem de Grécia Antiga, sabe que a gente está falando do período clássico. E de Atenas. O Esparta. Por último, só para situar, período helenístico. Já ouviram falar de Alexandre o Grande? Ninguém? Júlio César, né? Não, pera. Alexandre o Grande, pô. Alexandre Grande. Alexandre Grande tinha 1,60 m. Por que ele era Alexandre o Grande? Porque ele é conquistador. Ah, tá, entendi. Talvez porque naquela época 1,60 m era alto. Não, o grande conquistador. O período helenístico começa com Alexandre o Grande. Alexandre o Grande conquistando muitos territórios, povos e civilizações. Bom, professor. Cresciam, gente. O Alexandre o Grande, tudo bem. O nome dele não é por causa disso, não. Por que 1,60 já era alto? Gente, o Pedro tava zoando, meu irmão. O Pedro tava zoando. Tá. Zoando, cara. Era alto, meu Deus. Não leva a sério, não. Só estou situando. O período helenístico começa com Alexandre o Grande, foi conquistando territórios. Por exemplo, Alexandre o Grande conquista o Egito. E conquista a Pérsia. Conquista a Pérsia. Hein? Conquista a Sério? Pérsia. Sério. Conquista o Egito. Sozinho, assim? Matou geral. Não, ele tinha um exército. O cara ele foi bastante famoso, bastante popular. Júlia, cara é Pedro bravo é tipo mesmo. pôster, cara. Ele é bravo, Não ele é leva ele falar sério, não. Ok? Então, esses são os períodos da Grécia Antiga. Como eu falei, a gente foca o período clássico. Até porque muita coisa que tem no período clássico influencia a gente até hoje. Influencia a gente até hoje. Até aqui, alguma pergunta, gente? Minha pergunta é como que o cara achou tanto exército assim? Alexandre Grande era da realeza, algo do tipo? Pra ele conseguir tudo isso? Ele era um príncipe da região ao norte da Grécia, chamada Macedônia. Então ele já tinha. O cara era um rei. Quando o pai dele, o Filipe, morre, ele vira rei, ele já tem exército, ele é rei. Só que ele decide lutar guerras, expandir seu domínio, muito por revanche contra os persas. Daí, vamos ver semana que vem. Posso pagar, gente? Ah, professor, agora eu vou ficar só escutando, porque eu tô com dor de cabeça. Tá bom. Gente, apaguei. Deve ser por causa que eu tô sem óculos, sabe? Óculos ali. Mas isso tudo que eu falei tá na página 50 alguma coisa, não lembro mais qual é. 54, 54 e 55. Isso. Já falei da Guerra de Troia, falei do Tesouro Minotauro. Agora só vou falar mais duas coisas com vocês. Primeiro, polis. É importante a gente entender um pouquinho como é que era uma polis. Lembrando, polis, plural. Não é. Polis, singular. Cada polis era dependente das outras polis. Salvo um caso ou outro que dominava, rolava conquista. E, normalmente, elas tinham algumas áreas em comum. Por exemplo, o que é muito bonito em Atenas, é um lugar muito visitado turisticamente. A Acrópole.
Professor, polis é singular, poli é polês, é verbo, né? Não, no plural. Plural. Verbo, olha, tô boiando aqui. É a Acrópole. Se vocês jogarem Acrópole no Google Imagens, vai aparecer as ruínas de Atenas. O que era a Acrópole? Ela ficava, basicamente, no alto de um morro, de preferência, e era o centro da coisa. Era a parte fortificada. E era realmente o centro da coisa. As polis, a gente imagina, na verdade, que elas tenham surgido a partir das acrópolis. Muito grego direto. Mas, claro, elas também tinham outras regiões. A cidade autofortificada. Professor, posso transmitir a tela aqui pra conseguir ver o negócio? Acrópole. Pode sim. Cidade autofortificada. E outra região importante da polis era chamada Ágora. A Ágora era uma espécie de, como posso dizer, uma praça grande, uma área aberta, em que lá fazia-se comércio, lá as pessoas se reuniam, lá tinha debate político. A Ágora parece uma praça, coisa relevante. Só que para a polis em si, a Ágora era muito importante. Era lá que a população se reunia quando dava algum problema. Um governante ou os governantes vão dar um anúncio. Vão para a Ágora. Os comerciantes chegaram. Vão para a Ágora. Reuniu a população porque vamos entrar em guerra. Vão para a Ágora. A Ágora, esse lugar aberto, era um ponto muito importante da polis grega. Então, quais são os dois principais pontos da polis grega que a gente tem que lembrar? Acrópole, cidade autofortificada. O Pedro botou a foto da Acrópole Ateniense. Botou, Pedro? Pedro? Peter? Colocou. Ele botou. Eu coloquei. Eu que não tava falando, que eu tava mutado. Esse círculo aqui é como é que era o nome mesmo? Era a pracinha aberta? Esse círculo gigante? Ou era outra coisa? Deixa eu ver aqui. Parece uma área. Isso. Tá vendo aí, ó. Beleza. Agora tá aparecendo pra mim. Essas ruínas que estão vendo aí são as ruínas do... Como é que é o nome disso? Paternon. A ruína do Paternon na Acrópole Ateniense. Paternon foi um prédio importante da cidade-estado de Atenas antiga. Atenas hoje é a capital da Grécia. Pedro, pode fechar isso já, tá tranquilo. Beleza. Ele é no alto de um morro, tá bom? Isso fica no alto de um morro, então, se vocês um dia resolverem visitar Atenas, isso era Grécia, vocês verão que o Paternon fica no alto de um morro. Beleza. Então, principais pontos da polis grega: Acrópole e Ágora. Mas, só para encerrar, pelo menos encerrar o que eu quero falar até agora, a herança grega que deu para a gente, ou seja, o que a Grécia influenciou para o mundo até de hoje, é muito grande em muitas áreas. Nós temos heranças gregas nos Jogos Olímpicos. E, na verdade, começa na Grécia Antiga, né? Na política, na medicina, na filosofia. A história começa na Grécia. O primeiro historiador foi o grego Heródoto. E outras áreas, o teatro, a poesia. Hoje em dia, na verdade, muitos pesquisadores, muita gente vendo que a Grécia foi influenciada por outras pessoas. A matemática foi importante na Grécia? Foi. Mas a gente tem visto que outros povos influenciaram os gregos na matemática. Por que eu estou dizendo isso? Porque é forte uma ideia de que na Grécia surgiu tudo. Como se a Grécia tivesse inaugurado a coisa toda. E a gente viu que não. Os egípcios tinham matemática, tinham química, tinha medicina, arquitetura. Na Mesopotâmia também tinha.
Então não é bem assim esse negócio da Grécia criou tudo. A Grécia criou tudo, a Grécia criou tudo. Mas por que fica nessa coisa da Grécia criou tudo? Porque, tradicionalmente, se fala que a Grécia é o berço da civilização europeia ocidental. Então, como é o começo da Europa, modelo assim, ela é muito valorizada. Nisso você esquece o restante. Nisso você fala que medicina começou lá, mesmo que os médicos gregos tenham estudado no Egito, por exemplo. Esse é um detalhe que eu não vou entrar muito nesse ponto, não. Uma pergunta aqui? Eu tô escrevendo aqui. Alguma pergunta? Uma dúvida? Alguém se perdeu, não entendeu? O cachorro fica quieto, por favor. Então, recapitulando o que é a Grécia Antiga. Ela é uma área enorme, uma área grande, né? Ela nunca foi unificada. Eles se chamam de helenos e a Grécia se chama lá na Grécia de Elade. Acento. Hélade. E eles tinham polis ou polis, né? Que é tipo as cidades-estados, não é? Só São. Só que eles chamam de polis. A herança grego. Aí umas polis importantes. Umas polis muito importantes é a Acrópole e Ágora. A herança grega que eles nos deram foram os Jogos Olímpicos, política, medicina, e está no quadro, né? E o resto está no quadro, deixa eu ver. E o outro foi os negócios que você leu aí, que é os negócios que você leu. Que é período, muito de Teseu. Beleza, bonito. Esses períodos aí. Deixa eu parar de gravar. Porque agora não terminou, gente.